Olá, Feliz Natal, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé, nessa quarta-feira, dia 25 de dezembro de 2024, pedimos a Deus que ilumine o nosso coração e nós vamos pegar a leitura da missa do dia, que é tirado de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas. As trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Daquele que era luz de verdade, que, vindo ao mundo, ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela. Mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não o acolheram. Mas a todos que o receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus. Isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Por meio de Moisés foi-nos dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos hoje esse dia do Natal, o nascimento de Jesus, olhando para o presépio, a chegada do menino Deus na nossa história. E o Evangelho de João, nos seus primeiros versículos, nos traz praticamente uma recapitulação do relato da criação. E agora, acrescentando no relato da criação, a presença de Jesus como Salvador, como luz do mundo, porque a palavra se fez carne e a palavra habitou entre nós. Por isso a palavra aqui, ou o verbo, dependendo da tradução, é a palavra de Deus, que se encarnou, assumiu a nossa condição, que esse mundo foi criado em torno da Santíssima Trindade. E a Santíssima Trindade nos dá e nos apresenta na nossa condição humana a segunda pessoa, Jesus de Nazaré. Por isso o Evangelho de João começa igualzinho começa a Bíblia. E o princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quer dizer, no princípio, a palavra de Deus é que estava presente. E Deus diz: faça-se a luz, e a luz é Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, assumiu a nossa condição, assumiu a nossa carne. É enviado um João Batista com a missão de anunciar a chegada do Salvador. É enviado João Batista, mas João Batista dá testemunho da luz, mas não é a luz, por causa da dúvida que havia se João Batista era ou não era o Messias. Isso pairou durante muito tempo. Por isso, tudo que é criado em torno da palavra, e sem a palavra nada se faz, nós nos encontramos com um recém-nascido numa manjedoura, dentro de uma gruta, ao lado de um casal, sozinhos, numa noite. As noites sagradas da Bíblia sempre nos traz coisas bonitas. Então nós temos a noite da criação do mundo, a noite da saída do Egito em direção à Terra Prometida, a noite do nascimento de Jesus, a noite da ressurreição de Jesus. Então são sempre noites que nos traz e nos leva até a luz. E essa luz é Deus nos dando liberdade, nos dando vida, nos dando a eternidade. Por isso esses primeiros versículos de João, que nos faz memória dos primeiros versículos da Bíblia,
Temos agora a palavra de Deus encarnada no nosso meio, a palavra de Deus que se fez gente, nasceu como criança, e porque nasceu como criança, nós não precisamos ter medo de Deus e podemos amá-lo com muita facilidade. Toda criança recém-nascida, a gente não precisa ter medo dela e a gente pode amá-la com toda facilidade. E talvez pelo fato da gente não ter medo de criança e poder amar uma criança com muita facilidade, a gente vê que quando alguém tem um filho, isso muda a vida da pessoa drasticamente. Muda o comportamento, os valores, as preocupações, as atenções, muda a forma de agir, de olhar. Então a gente vê quem era meio durão, começa a fazer declarações de amor e tudo mais, porque esse verbo que se fez carne e habitou entre nós, veio para nos dar vida, para iluminar a nossa vida, para nos tirar de um caos. Quando Deus diz, faça-se a luz na Bíblia, significa a tentativa de colocar ordem no caos, porque estando iluminado o cosmos, o universo, a gente tem que colocar ordem no caos, separar o que tem que separar e criar vida onde não tem. Esse é o relato da criação. E por isso esse belo texto de João, que vai nos dizendo essas coisas bonitas. E a palavra estava no mundo, mas o mundo foi feito por ela, mas o mundo não quis conhecê-la. João também nos lembra a rejeição de Jesus, a rejeição do paraíso de Adão e Eva. Jesus não é visto, não é acolhido. Então nós temos aqui dados importantes para a nossa fé. De que Deus, através da sua palavra, criou o mundo, criou o ser humano, mas às vezes a gente não quer saber de Deus. Às vezes a gente não quer saber do nascimento de Jesus, às vezes a gente não quer saber do ensinamento dele, às vezes a gente quer colocá-lo na cruz porque ele nos tira de uma zona de conforto, ele nos tira de uma certa segurança, de um certo privilégio, de uma certa situação, e abre o nosso coração para poder a gente enxergar os trilhos que devemos fazer. Afinal, hoje nós podemos olhar para um presépio e perceber, se Deus continua nos visitando na nossa situação de maior fragilidade, que é o nosso nascimento, é porque Ele ainda acredita na gente, Ele não desistiu da gente, Ele ainda deseja conviver com a gente. Então que Deus continue apostando na gente, iluminando a nossa vida, nos fortalecendo na fé, guiando o nosso coração para que, acalmados diante da angústia, da tristeza, das inseguranças, a gente encontre esperança no presépio. Um abraço, até mais.